gente vai falar sobre o primeiro passo que a gente precisa dar para fazer o dinheiro sobrar. E aí, então, que passo é esse? Eu já vou começar logo falando esse passo para vocês. O primeiro passo é vocês identificar se vocês estão na corrida dos ratos ou não. E aí, identificando se vocês estão sim na corrida dos ratos, é sair dela. A partir do momento que você sai da corrida dos ratos, fica muito mais fácil fazer o seu dinheiro sobrar. Na verdade, você começa assim a fazer o seu dinheiro sobrar. Porque a corrida dos ratos, ele é um ciclo em que você está. E nesse ciclo, o que você faz? Você trabalha e só paga contas. Então, se você já viu aquele hamster que fica seguindo dentro daquela rodinha, então ele roda, caminha, corre, mas ele não chega a lugar nenhum. É a mesma coisa para a pessoa que trabalha, ela trabalha, paga contas, mas ela nunca vê a vida dela mudar. Então ela não conquista a casa que ela quer, ela não tem o transporte que ela quer, ela não consegue viajar, e muito menos viajar para os lugares que ela gostaria de ir. Então essa pessoa, ela vive na corrida dos ratos. E essa corrida dos ratos, ela está descrita no livro Pai Rico e Pai Pobre. Então, se vocês querem entender um pouquinho mais, e é um ótimo livro que se trata sobre finanças para você ler e mudar a sua vida financeira. Então, eu super indico Pai Rico e Pai Pobre. E aí, qual que é a característica da corrida dos ratos, então? É você, quanto mais você ganha, mais você arruma um jeito de gastar o seu dinheiro. Você já deve ter ouvido algumas pessoas falarem assim: ah, mas o meu dinheiro não sobra porque eu ganho pouco. Quando, na verdade, esse não é o fato. Não é o fato da pessoa ganhar pouco que o dinheiro não sobra. É porque ela não consegue administrar o dinheiro dela para fazê-lo sobrar. Então, essa é mais uma questão comportamental do que realmente ligada ao ganhar pouco. E a maioria das pessoas falam isso, a maioria das pessoas fazem isso. Quer perceber? Essa mesma pessoa que reclamou disso, que o dinheiro não sobra porque ela ganha pouco, essa pessoa, ela muda de emprego, ela é promovida, ela começa a ganhar mais, e mesmo assim o dinheiro dela não sobra. E não sobra porque ela não consegue administrar, entendeu? Então, essa pessoa, ela tá na corrida dos ratos. Então, independente de quanto ela ganhe, ela vai arrumar, sim, um jeito de gastar todo o dinheiro que ela ganha. E aí, então, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque existem pessoas que elas não se reconhecem dentro da corrida dos ratos. E eu já vi várias pessoas falando isso. Que pra elas não veem um problema, sabe? Isso de trabalhar, pagar as contas e no final do mês não sobrar um centavo. Elas não veem isso como um problema e elas sempre vão dizer, na maioria das vezes ela vai falar o seguinte: ah, mas é porque esse mês aconteceu tal coisa. Aí vai chegar o mês que vem, o dinheiro vai sobrar de novo. Ela fala assim: ah, mas é porque esse mês vai acontecer tal coisa. E mesmo essa pessoa, o dinheiro dela nunca sobrando, e algumas vezes ela tendo que pedir dinheiro emprestado, tendo que usar o cartão de crédito para conseguir pagar as contas, usando o limite ali do cheque especial, o limite da conta, ela continua dizendo que ela não está conseguindo se organizar por alguma coisa, que o dinheiro não está conseguindo sobrar por causa de algum imprevisto. Quando, na verdade, essa pessoa, ela tá, sim, dentro da corrida dos ratos, só que ela não consegue perceber isso. Ela não consegue notar isso. E quando você não consegue enxergar que você tá dentro da corrida dos ratos, você não consegue sair. Porque lembra que eu falei? Isso é mais uma questão comportamental do que uma questão de quanto você ganha. E só dá para mudar um comportamento quando esse comportamento começa a incomodar você. A gente só muda aquilo que incomoda. Mas para isso incomodar, a gente precisa notar aquilo. Então, para essa questão financeira do dinheiro nunca sobrar, você querer mudá-la, você precisa primeiro enxergar que aquilo é um problema para você. E aí sim você começa a tomar atitudes ou consciência disso e começa a ter comportamento diferente em relação ao dinheiro. Então é por isso que eu tô falando isso pra vocês, porque quando a gente não se enxerga que está dentro da corrida dos ratos, a gente não tem como sair dela. Então quais são os sinais que a gente pode notar, ver
para que entender como a pessoa está ou não na corrida dos ratos. Então, tem 2 sinais básicos. O primeiro sinal é o seguinte: a pessoa ela gasta mais do que ela ganha. E na maioria das vezes ela está endividada. Então ela gasta mais do que ela ganha, ela não consegue dar conta, e aí ela pede dinheiro emprestado a familiares, ao companheiro, a companheira, ela começa a usar o cartão de crédito para pagar contas básicas, porque não tem dinheiro para pagar aquelas contas. Então, essa pessoa, ela gasta mais do que ganha, essa pessoa ela está dentro da corrida dos ratos. Outra pessoa que está na corrida dos ratos também, mas que é mais difícil dela se tocar nisso, é aquela pessoa que ela gasta tudo que ganha. Ela fica no 0 a 0. Ela não está endividada, mas ela está assim gastando tudo aquilo que ela ganha. Por que essa pessoa está na corrida dos ratos? Porque se acontece algum imprevisto com ela, ela tem que resolver esse imprevisto. Então, como que ela resolve? Pedindo dinheiro emprestado a alguém, usando cartão de crédito, usando limite de cheque especial. Essa é a forma que ela vai resolver. E ela resolve isso se endividando. Então, quando você pega um empréstimo, você se endivida. Quando você faz uma compra no cartão de crédito por questões de imprevisto, você também se endivida. Porque no próximo mês, o seu dinheiro não vai sobrar. Muito pelo contrário, você vai ter um problema para pagar essa conta que você fez agora. Então, essa pessoa que fica ali no 0 a 0 que o dinheiro não sobra, ela também está nos corridos dos ratos, porque ela não tem nenhum dinheiro guardado. E se acontecer um imprevisto, ela vai entrar em dívidas também. E como que as pessoas elas acabam entrando na corrida dos ratos? Porque muitas de nós aprendemos o seguinte: de alguma maneira acreditar no conto do depois eu resolvo. Ou então depois eu dou um jeito de pagar, depois eu dou um jeito de resolver isso. E esse negócio de ficar sempre postergando, colocando para o futuro, depois, ele acaba virando uma bola de neve, ao ponto que você já não consegue mais resolver, que o seu dinheiro vai ser somente para aquilo. Então, qual é o ciclo completo? O ciclo completo é assim, eu quero, eu vou comprar e depois eu me viro para pagar. Esse é o ciclo que a pessoa faz. E toda vez que ela faz esse ciclo, ela está se enfiando ainda mais na corrida dos ratos. Porque essa pessoa, quando ela faz isso por um período curto de tempo, tudo bem. Mas quando ela começa a fazer isso por um período prolongado, por exemplo, queria ser um curto período de tempo, 1 ano, tá fazendo isso por 1 ano, tá, tudo bem. Mas quando ela começa a fazer, tudo bem não, mas dá para relevar. Mas quando ela começa a fazer isso por 5, 10, 20 anos, o que ela tende a fazer? Ela tende a procurar um segundo emprego para poder ganhar mais e tentar resolver, que ela não vai conseguir resolver. Ela tende a trabalhar mais, fazer horas extras para tentar resolver, mas ela também ainda não consegue resolver, porque ela já está num buraco de dívidas tão grande e num processo ali de comportamento vicioso tão grande que ela não consegue sair dessa corrida dos ratos. Ela continua trabalhando mais para ganhar mais e gastando mais ainda, quando na verdade ela deveria trabalhar mais para ganhar mais e economizar para tentar sair da corrida dos ratos. Esse processo de você trabalhar mais para ganhar mais e continuar gastando tudo que você ganha, ele no longo prazo, como algumas pessoas fazem, ele se torna cansativo. Eu conheço pessoas que trabalharam a vida toda e ao parar de trabalhar foram se aposentar apenas com a aposentadoria, porque elas não conseguiram conquistar nada, elas não conseguiram guardar nada. Passaram a vida toda trabalhando para pagar contas. Também conheço pessoas que estão ou empregos há 8, 9 anos, ganhando bem, relativamente bem em relação à média, mas que essas pessoas também continuam no 0 a 0, sem conquistar nada também. Então elas não têm a casa que elas querem, elas não vivem da forma que elas gostariam, elas não viajam, nem sequer viajam, muito menos viajam para fazer a viagem dos sonhos, por exemplo. Veja lá se dá o luxo, imagine como seria bom você se dar o luxo e falar assim, tá, daqui a 3 anos eu vou parar de trabalhar, vou passar 1 ano sabático, 1 ano sem trabalhar, talvez 1 ano viajando. Mas para fazer isso, para você parar 1 ano sem trabalhar, você tem que fazer o seu dinheiro sobrar. Porque você precisa juntar dinheiro para fazer isso acontecer. E uma pessoa que está na corrida dos ratos, elas não têm possibilidades. E elas não enxergam as possibilidades.
porque é como se elas estivessem ali fechadas naquele mundo em que elas não conseguem sair. Além desse processo de você permanecer por muitos e muitos anos, até uma vida toda, na corrida dos ratos, além de ser cansativo, tem pessoas que acabam desenvolvendo doenças por causa disso. Então, você já deve ter ouvido falar de alguém que acabou tendo problema de ansiedade, problema de estresse, alguém que teve que se afastar do trabalho por causa de estresse excessivo, alguém que, de tanto trabalhar, acabou desenvolvendo alguma dor física, alguma coisa assim, entendeu? Então, esse processo exaustivo de trabalhar e não conquistar nada acaba também gerando doenças. E aí é o momento da gente parar para pensar se vale a pena realmente você trabalhar tanto, sem nenhum objetivo, trabalhar tanto para manter um estilo de vida seu, que é pagar contas. Então, quando você trabalha também só para pagar contas, você está vivendo esse estilo de vida, que é um estilo de vida acima do seu padrão. E aí, então, como é que a gente faz para sair da corrida dos ratos? Como que a gente consegue isso? Quando a gente decide que a gente vai sair da corrida dos ratos, a gente começa a reduzir o nosso custo de vida, que é reduzir, diminuir as suas despesas, né? Então, você vai diminuir as suas despesas. E quais despesas você vai reduzir? Aquelas despesas que não são necessárias para a sua sobrevivência. Então, algumas pessoas falam assim, mas tudo é necessário. Ou o que não é essencial para a sua sobrevivência, porque algumas pessoas vão falar, tudo é essencial. Na verdade, não. Tem coisas que são essenciais, alimentação, água, luz. Isso são essenciais, você não pode abrir mão, porque isso afeta a sua sobrevivência. Já tem outras coisas que não são essenciais, elas são necessárias à sua sobrevivência, que você escolhe ter ou não ter, ou diminuir um pouco ali o uso delas. Por exemplo, salão de beleza, manicure, comprar lanche na rua, fazer, como é que fala? Comprar roupa, entendeu? Todo mês. Isso são possibilidades, são escolhas, são necessidades que você escolhe ter ou não ter, fazer ou não fazer. Isso não é essencial. E aí, depois que você entendeu isso, o que a gente faz então para reduzir essas despesas? Você vai criar um grupo no WhatsApp e vai deixar só você nesse grupo. Depois que você criar esse grupo, você vai começar a anotar nesse grupo todas as suas despesas, tudo aquilo que você faz, tudo que você gasta. Pagou a conta de água? Anota lá. Comprou um lanche na rua, anota. Comprou uma bala na rua, anota. Comprou uma roupa, anota. Tudo que você fizer, tudo que envolver dinheiro, você vai colocar nesse grupo do WhatsApp. E uma vez por semana, você vai escolher o melhor dia para você. Um sábado, uma sexta, uma segunda, não importa. Você vai escolher o melhor dia para você e você vai passar tudo que você anotou no seu WhatsApp para um papel. E nesse papel, você vai começar a marcar. Se você tiver como pintar, melhor. Você vai começar a marcar tudo que é necessário para a sua vida, tá? Então, se você considera que a manicure é necessário, mas também ela não é essencial, você poderia diminuir ali um pouco as idas à manicure. Então, você marca aquilo como essencial. Você vai fazer isso durante um mês, mas é importante que você vai ficar tudo anotando ali no WhatsApp durante um mês, tá bom? Mas toda semana você vai passar do WhatsApp para o papel. Por que toda semana? Porque nesse processo de toda semana você fazer isso, esse exercício, o seu cérebro ele começa a adquirir consciência de onde você está gastando quando não devia. Então ele ganha consciência do que você deve gastar e do que você não deve gastar. Por isso, faça essa transferência do que está no WhatsApp para o papel toda semana. Quando chegar lá no final do mês, vamos imaginar que você passou outubro fazendo isso tudo. Quando chegar lá no finalzinho de outubro, você vai pegar essa sua folha de papel e você vai ver tudo que você marcou como necessário
e você vai estabelecer um novo limite de gastos para o próximo mês. No caso, se a gente está em outubro, para o mês de novembro, certo? Então, imagine que você foi 4 vezes na manicure no mês. Então, você foi no mês 4 vezes na manicure. Então, o que é que você vai fazer isso em outubro? O que é que você vai fazer para novembro? Você vai 2 vezes na manicure. Então, a cada 15 dias, você já vai na manicure. Isso já é a forma de reduzir o seu custo de vida, de reduzir suas despesas. E aí, mas é só manicure, é só um pouquinho. Não, porque quando você diminui a manicure, você lanchou 3 vezes na rua, você passa no próximo mês de novembro, o seu máximo é lanchar 2 vezes na rua, ou uma vez, comprar lanche uma vez na rua, você, de pequeno em pequeno, você vai fazer uma economia grande no final do mês, entendeu? E aí, quando você estabelecer esses novos gastos, você comece a respeitá-los. Isso tenha um compromisso com você mesmo para você respeitar esses seus gastos, esses seus novos limites. E aí, quando chegar no final do mês de novembro, você vai conseguir ver que o seu dinheiro já está sobrando. E se ele ainda não começou a sobrar, é porque você tem algumas dívidas ali que você precisa pagar e por isso que o seu dinheiro não sobrando. Mas se você manter essa frequência, passar todos os meses anotando tudo no WhatsApp, passando toda semana para o papel e depois estabelecendo novos limites e se mantendo dentro daqueles seus limites, você vai sim conseguir fazer o seu dinheiro sobrar, tá? Então, recapitulando aqui, o que a gente precisa para sair dessa corrida dos ratos? Identificar que a gente está nela e depois para sair dela. E para sair dela, a gente começa a reduzir as nossas despesas e para reduzir as nossas despesas, a gente começa a traçar novos limites de gastos. O que eu tinha para falar para vocês sobre o primeiro passo era isso. Então, o primeiro passo para a gente fazer o nosso dinheiro sobrar é a gente enxergar se a gente está se a gente faz parte da corrida dos ratos, e depois a gente fazer essa autoanálise e ver se a gente está, e se você estiver, é você sair dela. É isso. A tomada de consciência que você está na corrida dos ratos e isso é um problema, é a primeira coisa pra gente. Se a gente não tem essa consciência, a gente não tem como mudar. Não adianta. A gente só corta o cabelo porque o comprimento do cabelo começa a incomodar. E a gente vai lá e muda a atitude. É a mesma coisa. Às vezes a gente se reconhece. E aí, quando a gente se reconhece dentro da corrida dos ratos, a gente precisa pensar: isso está confortável para mim? Eu aguento isso? Por quanto tempo eu aguento isso? Ou eu quero mudar? E aí são tomadas de decisão. É a nossa tomada de decisão que faz a gente mudar. Se tiver confortável, se mantém. Enquanto você aguentar, você vai levando, entendeu? É sempre uma escolha. Em muitas situações, partindo de alguns princípios, questão financeira é escolha, sabe? A gente escolhe comprar ou não comprar. Às vezes a gente é muito levada por algumas situações, pessoas com quem a gente convive, a nossa infância, como foi a nossa infância, interfere nessa decisão de compra também. Às vezes a gente é mais impulsiva para comprar, porque a gente passou vários perrengues na infância. Então tem várias coisas, mas boa parte delas é uma questão de escolha, de mudança de comportamento. E aí, se você se identificou que você está na corrida dos ratos, agora o passo é: eu vou querer sair da corrida dos ratos, sim ou não? Se você quiser, você já tem um caminho aqui. Mas se ainda estiver confortável para você, é você seguir. Não tem muito o que fazer, não. Tá. Convênio de saúde, você considera assim essencial? Sim. Eu considero tudo que envolve a saúde extremamente essencial. Então, se você faz tratamento preventivo dentário, é essencial. Se você faz tratamento preventivo de doenças, que todos aqueles exames anuais de check-up, sim, é essencial. Se você paga um plano de saúde, um convênio, sim, é essencial. Tudo que está relacionado à saúde, na minha visão, é essencial. Então, a gente não pode abrir mão de... Em geral, eu nunca corto. Quando eu tô trabalhando com alguém em mentoria, em organização financeira,
Tem uma coisa que eu nunca abro mão em relação a plano de saúde, em relação a convênio. Só se o convênio for muito, muito, muito ruim. Que aí tem uns convênios, pelo amor de Jesus Cristo. Mas se for um convênio satisfatório, que a pessoa faz uso, que faz bem para ela, sim, ele é essencial e deve ser mantido sempre. E qualquer coisa também que seja preventiva em relação à saúde também é essencial, não dá para abrir mão. Para quem já tem o grupo que já tem um grupo do WhatsApp, que já anota os gastos ou no WhatsApp, tem algumas pessoas que anotam. Tem uma aluna minha que ela anotava no bloco de notas do celular. Essas pessoas que já fazem isso, o passo agora, depois da anotação, é você analisar. Então, você analisar se aquilo você deve diminuir, se aquilo você deve manter, se aquilo você deve cortar. E aí, para fazer essa análise, você pega tudo que você anotou no seu bloco de notas ou no seu WhatsApp, passa para o papel, e depois que você passar para o papel todos os seus gastos, aí você começa a se perguntar: isso aqui eu vou manter, eu vou diminuir ou eu vou cortar? E aí você vai marcando. Se vocês tiverem lápis de cor ou aqueles marca-texto, é bom ir marcando de forma diferente, entendeu? O que for diminuir, você marca de uma cor, o que for cortar, você marca de outro, e o que for manter, você marca de outro. Porque tem gente que elas vão só fazendo o quê? Elas vão só anotando tudo que tá tudo no WhatsApp, vai anotando ali, mas elas não analisam depois, elas não param para refletir sobre aqueles gastos depois. Se você não para para refletir sobre os gastos depois, você só fez um terço do caminho. É como se você tivesse que subir uma escada e você só tivesse subido uns 5 degraus, sendo que a escala tem 15, entendeu? Então você só foi até uma parte do caminho, falta outra parte. A outra parte é você parar para olhar esses gastos e ver o que é que você vai fazer com eles. Diminuir, cortar ou manter. Pois cuida. Quem tinha isso como conhecimento, mas não colocou a mão na massa, coloque agora. Faça esse compromisso com você de agora. Coloque isso, coloque a mão na massa agora e crie o grupo, comece a anotar. Por quê? Se você começa a fazer isso agora, no final do ano que vem você já vai ter outro comportamento totalmente diferente. Você vai falar assim: caraca, como que eu era em 2021? Como eu sou uma pessoa totalmente diferente financeiramente agora em 2022? Isso vai ter um resultado gigantesco na sua vida. Outra coisa, tem pessoas que, se você começar a fazer isso agora, tem pessoas que vão receber 13º agora no final do ano. Então você já tem uma visão diferente do que você vai fazer com seu 13º. Se você começa a ter comportamento diferente em relação ao seu dinheiro, você já tem um comportamento também diferente do que você vai fazer com o seu 13º. Tem pessoas que até agora nunca pararam para pensar no que elas vão fazer com o 13º. Aí vão esperar o 13º cair na conta para gastar de forma torta e à direita, não fazer nada no final das contas, e depois falar assim: tá, não fiz nada. Gente, o 13º é o mesmo valor do seu salário. Você pode pegar metade do seu salário e fazer o que você quiser, gastar da forma que você quiser. Mas a outra metade, use para fazer algo que você queira. Se você tem dívidas, use para pagar dívidas. Se você tá planejando fazer uma viagem daqui a um ano, guarde já parte desse 13º para fazer essa viagem. Se você está pensando em fazer alguma coisa na sua casa, comprar alguma coisa nova, vá lá, guarde esse dinheiro para isso. Já é uma forma de você começar a fazer algo diferente, a ter comportamentos diferentes. São esses comportamentos diferentes que vão te levar a ter uma vida financeira diferente, a ter dinheiro sobrando na sua conta, para sempre que você precisar, você ter lá com dinheiro. Eu não tô falando para vocês terem dinheiro sobrando na conta para ser aquele acúmulo de dinheiro que vocês não vão usar para nada. Eu não tô falando de acumular dinheiro. Eu tô falando para ter dinheiro para vocês fazerem o que vocês quiserem, para vocês terem possibilidades e liberdade de escolha para fazer tudo aquilo que desejam. É só isso. Aqui. Pois é comum quando você começa a anotar no grupo do WhatsApp seus gastos, você levar um susto mesmo, você ficar abismado assim. Porque você começa a perceber que às vezes aquilo que você acreditava não é bem aquilo que você estava pensando. Por exemplo, eu
Eu acompanho uma menina na mentoria que, para ela, os principais gastos dela era com lazer. Quando, na verdade, não era. Se a gente fosse seguir direitinho o orçamento dela, ela podia gastar ainda muito com lazer. Estava disponível. O detalhe dela não era lazer. Quando ela começou a anotar os gastos no WhatsApp, que a gente começou a avaliar semanalmente os gastos dela, a gente percebeu o seguinte, que o problema dela não era lazer. O problema dela era compras sem planejamento. Ela comprava demais sem planejar. Então, essas compras sem planejamento é que acabavam com o orçamento dela. É que fazia com que ela, no final do mês, não ficasse com um centavo no bolso, entendeu? Não ficasse com um centavo na conta. Então, às vezes, quando a gente tem uma ideia sobre alguma coisa, mas quando a gente começa a colocar ali realmente, anotar direitinho, colocar no papel, a gente vê que não é nada daquilo. E aí a gente começa a perceber onde que tá o problema. Já coloca a mão na massa, já cria esse grupo agora. Deixa pra depois, não. É isso. A prevenção, ela é sempre o mais barato. E aí, para quem não tem convênio, plano de saúde ou algum tipo de convênio em relação à saúde, eu sempre recomendo para você fazer uma reserva da saúde, entendeu? Porque é uma coisa certa. Todos os anos você tem que fazer um check-up e você também tem que fazer 2 vezes no ano prevenção dentária. Aplicação de flúor e limpeza. Então, isso é clássico, assim. Então, eu sempre sugiro, quem faz acompanhamento comigo, de fazer uma reserva da saúde. Então, todos os meses você vai guardando um pouquinho de dinheiro. A depender do orçamento da pessoa, a gente guarda 50, às vezes a gente guarda 100, tudo varia. Então, todos os meses aquela pessoa vai guardando aquele dinheiro, aqueles 50 reais ali, para quando chegar no final do ano, para quando chegar no meio do ano, que ela for fazer ali a prevenção dentária dela, ela já tem o dinheiro guardado e isso não vira imprevisto. Gente, esse processo de limpeza e aplicação de flúor 2 vezes no ano, ele não é imprevisto. É necessário, é necessidade. Então, você já pode se programar para guardar dinheiro. Check-up anual de saúde, de exames, coisas, não é imprevisto. É algo que você sabe que você tem que fazer. Então, você já pode passar o ano todinho juntando dinheiro para isso. É a mesma coisa para quem tem carro, IPVA não é imprevisto. E para quem tem casa, IPTU não é imprevisto. Todo ano você vai ter esse gasto. Então, você já pode se programar para começar a juntar o dinheiro para pagar isso na data de vencimento. Por exemplo, quem vence agora o IPVA no início do ano, em janeiro ou fevereiro, já pode começar de agora a juntar o dinheiro para pagar isso. E não esperar chegar lá em janeiro sem nenhum centavo e pensar, foi imprevisto. Não, isso não foi imprevisto. Imprevisto, por exemplo, é você começar a, sei lá, quebrar um dente. Isso é imprevisto. Realmente você não estava esperando por isso, ninguém espera por isso. Ou do nada, você teve que fazer uma bateria de exames porque aconteceu alguma coisa. Então, isso é imprevisto. Isso sim são imprevistos, mas tem coisas que não são imprevistas. E a prevenção é sempre a coisa mais barata a se fazer. E aí, é isso mesmo, tem que colocar no grupo e no final de semana você passar tudo pro papelzinho e analisar. E escolham o melhor dia com vocês. Levem isso como um compromisso seu com você. É sua vida financeira, são os seus sonhos, são as suas conquistas. Então, leve um compromisso seu com você. Decida qual é o dia da semana, melhor dia da semana para você sentar, para tirar tudo que estava no WhatsApp e escrever no papel. E faça isso religiosamente. Toda semaninha, naquele dia, já coloca na sua agenda. Segunda-feira, às 9 horas da noite, eu vou sentar para passar tudo que estava no WhatsApp pro papel. E aí você vai levando. É difícil no início. Tudo que é novo é difícil. Eu tenho certeza que usar o WhatsApp foi difícil no início, usar o Instagram foi difícil no início. Todo mundo que vai começar a fazer exercício físico é difícil no início, mas quem começou a dirigir é difícil no início. Mas tudo quando você começa a virar hábito, começa a ficar automático na sua cabeça. Então você faz aquilo muito rápido, que às vezes você nem percebe. A questão é virar hábito, mas para virar hábito precisa ser constante, precisa a gente fazer direto. E aí, quando a gente faz direto, aquilo deixa de ser difícil. Porque o nosso cérebro começa a gastar menos energia para fazer aquela atividade.
E aí, por isso que passa a ser fácil. Mas para deixar de ser difícil, tem que fazer. Se não fizer, sempre vai ser difícil mesmo. E isso é a realidade. Começa a partir de hoje. Eu sei que já deve ser... Já tá um pouquinho tarde, 9h30, mas começa a partir de hoje. A gente sempre deixa as coisas pra começar amanhã, pra começar na segunda, pra começar não sei quando. Começa hoje. É criar o grupo, saiu daqui, saiu dessa live, já cria o grupo, deixa você sozinha nesse grupo, e aí, se você não gastou nada hoje, se você gastar alguma coisa amanhã, você começa a anotar amanhã. Mas já cria o grupo hoje, já dê esse passo hoje. Dar o primeiro passo é sempre importante. E no grupo do WhatsApp ou no bloco de notas, ele é muito melhor porque você sempre tá com o celular à mão. É muito difícil ter alguém que não esteja com o celular à mão. Então fica muito prático, fica muito rápido. Quando entrou fez a compra, entrou ali no grupo do WhatsApp, já bota. É pegar o celular. Provavelmente você vai estar com o celular na mão na hora que estiver fazendo uma compra. Então, fez a compra, já anota no celular. No início vai ser um pouquinho complicado, talvez você comece a esquecer, alguma coisa assim. Mas, depois que você pegar o ritmo, depois que você começar a fazer aquilo uma semana todinha, depois fica automático. E aí você faz ligeirinho, sem dificuldade. Quem faz mensalmente? É só analisar, então, se você faz mensalmente, é só analisar o seguinte. Se você tá ou não na corrida dos ratos. Porque se você estiver na corrida dos ratos, então é melhor você quebrar isso. Ao invés de mensalmente, você fazer semanalmente. Porque talvez tá passando alguma coisinha aí que você não tá percebendo. Se você não está na corrida dos ratos, e seu dinheiro tá sobrando, tá de boa, você já também tá aquele dinheirinho guardado, continua mensalmente mesmo. Alguém que avalia antes de comprar se aquilo está dentro do orçamento, se cabe aquela compra no orçamento ou não, realmente, provavelmente é uma pessoa que não está na corrida dos ratos. Quem não gosta de grupo do WhatsApp, coloca no bloco de notas do celular. No meu celular chama-se Anotações. Tem um aplicativo lá chamado Anotações. E aí você dá para fazer lá também. Dá para anotar tudo lá. Se você não tiver, seu aplicativo não for Anotações, deve ser alguma coisa assim, bloco de notas, alguma coisa parecida. Não sei o que seria, mas é alguma coisa parecida a isso. Mas no celular, no próprio celular mesmo, tem um aplicativo chamado Anotações, um bloco de notas, que você pode fazer isso. Ao invés de você criar um grupo no WhatsApp, você faz no bloco de notas. Comece hoje, porque por mais que você tenha um débito hoje, você já tem consciência dele, você já vai ganhando consciência dele. Então, quando você vai ganhando essa consciência, seu cérebro já vai começando a tentar te frear para os próximos gastos. Agora você precisa estar disposta a querer sair da corrida dos ratos. Porque se você não estiver disposta, não vai adiantar muita coisa, não. Então, se você tá disposta, você já vai levando aquela consciência. Tá, já gastei os 224 que eu não poderia gastar, então eu tenho que frear os meus gastos. E aí, na próxima vez que você for pensar em gastar, já começa a pensar, poderia gastar esse dinheiro? Devo? Talvez não deva. É melhor deixar para outro momento. E aí você vai se freando dessa maneira. Mas começa hoje e já vai anotando os seus débitos hoje mesmo. Quanto antes você começar, melhor pra você. Não vai ser desperdício nenhum. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu posso... Tá. Veio uma pergunta aqui pela caixinha de pergunta que é a seguinte. Queria usar o dinheiro da reserva de emergência para comprar um carro. É uma boa? Depende muito. É uma boa? Não. Primeira resposta é não.
Porque a reserva de emergência ela é um dinheiro que você guarda para imprevistos. Então, imagine que você ficou doente, imagine que alguma coisa na sua casa quebrou, você não tem dinheiro, você vai usar aquele dinheiro ali guardadinho que você deixou, que é a sua reserva de emergência. Em quais situações você poderia, mas eu não recomendaria, usar a sua reserva de emergência para comprar um carro? Se você fosse usar esse carro para fazer mais dinheiro. Então, se você fosse trabalhar com esse carro como taxista, como Uber, se você tivesse mudado, por exemplo, se você mudou, né? Por exemplo, aqui tem muita fazenda de uva, digamos assim. Então, eu moro em Juazeiro. E aí, digamos que eu tenho que trabalhar numa fazenda de uva lá no N4, sei lá onde, esse lugar. E eu preciso às 4 da manhã. E eu preciso de um transporte para chegar lá, entendeu? Porque lá eu vou ganhar muito mais, eu vou ganhar melhor, alguma coisa desse tipo. Então, quando esse transporte passa a ser uma parte da sua necessidade, sim, aí você tem que dar um jeito de você adquirir esse transporte. Se por acaso a fazenda me liberasse ônibus para eu chegar lá, eu não precisaria comprar esse carro. Se eu tivesse um outro meio de chegar lá, as vans chegam lá às 4 da manhã, eu não precisaria comprar esse carro. Então, usar a reserva de emergência, esse dinheiro que você guardou para seus imprevistos, para comprar um carro, ele não é uma boa. Se isso não vai te gerar mais dinheiro, se não vai fazer você ganhar mais, eu não recomendaria. É só uma recomendação. E aí você avalia e toma a sua decisão baseada no que você acha melhor para você. Lembrando que vida financeira é assim, né? A gente faz as cagadas e a gente sofre as consequências pelas cagadas, seja agora ou seja no futuro. Em algum momento a gente vai pagar pelo que a gente fez, infelizmente. Ou felizmente, né?